Olha, nós vamos tratar agora, Juliana, exatamente dessa sessão 301 e de outros impactos aqui para o Brasil. Nós vamos receber aqui no Aragá José Pimenta, que é consultor e sócio da BMJ, uma consultoria. José Pimenta está envolvido diretamente com a investigação da 301, representando setores brasileiros, vivendo quase em Washington, exatamente para essa negociação desde o ano passado. Ele que está sempre conosco aqui, nos ajudando a entender. José Pimenta, bem-vindo ao H, meu caro, muito bom recebê-lo. Eu quero te ouvir, agora a gente está dando atenção aqui para o caso brasileiro. Qual o seu diagnóstico de saída dessa decisão da Suprema Corte Americana? Thaís, muito obrigado por me receber aqui novamente, é um prazer estar aqui com você sempre. Thaís, acho que a Juliana falou muito bem, né? A percepção é de cautela. Cautela porque, num primeiro momento, nós tivemos uma decisão do judiciário, como acontece no Brasil, em qualquer outro país que tenha a tripartição de poderes, uma decisão do judiciário, e agora nós temos que ver como que isso vai reverberar em termos legais na operação. Por enquanto está tudo muito incerto ainda, quando que isso efetivamente vai entrar em vigor, né? De fato, a questão da restituição, aí é muito mais voltada à economia norte-americana, né? Os importadores norte-americanos, mas a gente sabe que essa questão da restituição vai reverberar em contratos privados também, né, justamente com as contrapartes brasileiras. Então, de maneira geral, é cautela e analisar agora o desdobramento. No primeiro ponto, obviamente que você ter a queda das tarifas, se isso vier a acontecer, quando vier a acontecer, né, de fato para o Brasil, a gente está analisando como uma fase de um alívio temporário. Por que temporário? Porque nós entendemos que, de maneira geral, essa dinâmica do presidente Trump, né, de usar as tarifas como uma margem de manobra, como uma barganha para trazer as nações à mesa de negociação, isso não deve cessar, né? E ele deu indicações disso na sua coletiva de imprensa. Ele falou palavras duras até em relação a isso, né, que nações podem estar comemorando agora, mas não por muito tempo, porque essa é uma diretriz mesmo, de fato, dos Estados Unidos. É uma forma deles ter achado uma maneira, né, que ele achou de trazer as negociações à baila novamente as nações para negociar. Então, essa política protecionista, né, de reindustrialização, onde você usa a tarifa como instrumento econômico de barganha, isso não deve cessar. Um outro ponto é a seção 301, e aí é uma questão central para o Brasil, porque o que ele anunciou ali foi justamente que novas, né, ele deu a entender, ele vai forçar a mão, sim, em novas investigações baseadas na seção 301, que é justamente como já foi dito pelas comentaristas, pela própria Juliana, né, medidas desleais à economia norte-americana, práticas desleais de comércio, que isso deve vir à tona novamente. Por que Agora, o Brasil perde aí? Porque o Brasil já está em investigação, Thaís. É exatamente esse ponto que eu queria te perguntar, porque essa já é uma investigação que está acontecendo há bastante tempo. O Roberto Azevedo esteve aqui um pouquinho mais cedo que você e disse, estamos na negociação, ele estava na representação da CNI, vocês se conhecem, inclusive trabalharam juntos. O que eu queria te ouvir é o seguinte, vocês estão prevendo alguma interrupção? Para quando que era prevista o fim dessa investigação? Como é que estava, qual era a percepção de vocês da saída desse processo? Não é nem percepção. O rito diz que até junho, julho, essa investigação para o Brasil deve ser concluída, né? Na audiência, você teve, eu estava na audiência, o embaixador Roberto também, vários setores do Brasil estavam na audiência, né? Era um tom muito forte ali de tentar apurar, de perguntar, de questionar sobre práticas do Brasil nos diversos setores, que varia de agro, passando por propriedade intelectual, como já foi salientado. Então, foi uma audiência muito específica, muito pragmática, muito dura, né, em termos de pergunta-resposta, essa dinâmica de pergunta e resposta ali. A partir daí, você deve ter, nesses próximos meses, o desdobramento disso, né, os desdobramentos disso. Então, eventualmente, algum tipo, talvez, né, de segunda audiência ou não, isso ainda não está muito claro, mas a determinação para o Brasil deve vir ainda no primeiro semestre, né, e essa determinação a gente sabe que, obviamente, por conta de tudo que está acontecendo, e não só para o Brasil, mas o Trump pode sim usar a 301 como margem de manobra para algum tipo de tarifa específica ali para algum setor ou de maneira horizontal. Então ele deve lançar a mão de seção 232, que é uma específica para a segurança nacional, que está em vigor para vários produtos, inclusive do Brasil, seção 301 e agora a 122 nesse meio tempo, como já foi salientado, Thaís.
José, só para a gente terminar, muita gente também não conseguiu entender assim, o que não vale mais para o Brasil? Aqueles 40% que estavam pegando o setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, não valem mais? Não. Hoje, tanto os 10% da tarifa recíproca quanto aqueles 40 adicionais para o Brasil, por terem como base a IEPA, né, que a gente chama de emergência nacional, aquilo de acordo com a decisão da Suprema Corte, aquilo foi considerado inválido, né, ilegal a aplicação desse tipo de tarifa por conta de emergência nacional do Trump. Então, exatamente o que você está dizendo, nem os 10%, nem os 40%. Mas aquelas medidas A seção 232, Exato. entre outras, continuou valendo. Essas continuam valendo. Alumínio, aço, madeiras, entre outros. Essas tarifas elevadas de 25, 35, 50, aí varia, isso continua valendo. José Pimenta, muito obrigada. Tenho certeza que você vai voltar aqui ao Hora H, porque a gente vai ter desdobramentos enormes ainda dessa nova rodada aí de mudança no comércio internacional. Obrigada, bom fim de semana para você, José Pimenta, consultor, sócio da BMJ. Obrigada, boa noite. Obrigado, Thaís. Até a próxima. Até.